São 78 anos, né? Você 78 acha anos? muito? Hein? Você acha muito? Não, não é bem nem muito, nem pouco. A gente não tem a ideia de que a vida passou, Tempo não, sabe? não É uma se coisa, acumula é uma tanto, experiência não. que você não pode aprender bem, porque é só mesmo a gente vivendo. Você olhando para trás, vê que foi extremamente rápido. Se tu queres que eu não chore mais, diz ao tempo que não passe mais. Chora o tempo mesmo o pranto meu, ele e eu, tanto. Antes de qualquer coisa, é bom entendermos o que acontecia no Brasil quando estes dois grandes poetas estavam nos agraciando com suas poesias. No Brasil, ocorria a segunda geração modernista, que representa o segundo movimento modernista no Brasil, estendido de 1930 a 1945. É chamada de a Geração de 30 e foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas apresentados na semana de 1922. Foi a publicação de alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade que marcou o início dessa intensa produção literária. Dentre as suas características estavam a influência do realismo e romantismo, o nacionalismo, universalismo e regionalismo, a realidade social, cultural e econômica, a valorização da cultura brasileira, a influência da psicanálise de Freud e a temática cotidiana e linguagem coloquial, usando versos livres e brancos. O contexto histórico no mundo eram de dificuldades econômicas e futuras guerras mundiais. Mas no Brasil, houve a centralização do poder, a política trabalhista e a propaganda política da era Vargas. Carlos Drummond e Vinícius de Moraes nunca foram amigos íntimos, apesar de serem bem próximos. Não tinham personalidades parecidas. A diferença no estilo de vida, mais pacato do poeta mineiro e extremamente movimentado do poeta carioca, já nos diz muito sobre os dois. Mesmo assim, eles sempre estiveram por perto, trocando cartas e muita admiração. Ler um poema de Vinícius é uma coisa fácil, porque tudo que ele fez tem a marca do bom poeta. Drummond, aliás, cunhou uma das melhores frases sobre Vinícius, mas nenhuma delas sintetiza tanto a amizade dos dois como a "eu queria ter sido Vinícius de Moraes". Podemos apontar características semelhantes entre os dois, como o modernismo e o concretismo, a ruptura ou continuidade, o lúdico da poesia, os aspectos do início e da trajetória posterior que apontam para a metáfora do caminho, ao longo do qual se destacam algumas das preocupações temáticas, como a infância, o eu lírico entre o lirismo e o engajamento social e também a experiência com a ditadura. Eu me lembro de coisas da minha infância como se tivesse passado ontem. Então eu chego à conclusão que tudo passa num minuto mesmo. Carlos Drummond de Andrade foi considerado um dos maiores escritores brasileiros e fez parte da segunda geração modernista, quando foi o precursor da chamada Poesia de 30 com a sua publicação de Alguma Poesia. Ele nasceu no dia 31 de outubro de 1902, em Itabira do Mato Dentro, no interior de Minas Gerais. Porque se eu tenho na parede uma fotografia com uma vista de Itabira, que eu quero guardar aquilo na memória. É descendente de uma família de fazendeiros tradicionais da região e foi o nono filho do coronel Carlos de Paula Andrade e sua esposa Julieta Augusta Drummond de Andrade. Desde pequeno, Drummond mostrou grande interesse pelas palavras, literatura, e em 1916 ele ingressou no colégio em Belo Horizonte. 2 anos depois, foi estudar no internato jesuíta no Colégio Anchieta, no interior do Rio de Janeiro. E em 1919, acabou sendo expulso do colégio jesuíta por insubordinação mental quando discutiu com um professor de português. Assim, ele retornou a Belo Horizonte e, a partir de 1921, começou a publicar seus primeiros trabalhos no Diário de Minas. Ele se formou em farmácia na Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte, mas não exerceu essa profissão. Foi quando, em 1924, conheceu
grandes nomes da literatura brasileira como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, que regressam da excursão às cidades históricas de Minas Gerais. Foi quando ele adotou mais os pensamentos modernistas da época. Em 1925, ele se casou com Dolores Dutra de Moraes e teve 2 filhos. E em 1926, ministrou aulas de geografia e português no Ginásio Sul-Americano de Itabira e trabalhou como redator-chefe do Diário de Minas. Em 28, houve o nascimento de sua filha e a publicação do poema No Meio do Caminho na revista de Antropofagia de São Paulo. Foi quando deu início à carreira escandalosa desse poema. Torna-se auxiliar, então, da redação da Revista do Ensino na Secretaria de Educação. Ele continuou com seus trabalhos literários e, em 1930, publicou seu primeiro livro, intitulado Alguma Poesia. Um de seus poemas mais conhecidos foi o No Meio do Caminho, que publicou na revista. Alguma Poesia, o seu livro, saiu com 500 exemplares sob o selo imaginário das edições Pindorama, de Eduardo Frieiro. Um tempo depois, Drummond começou a trabalhar por um tempo como redator da Tribuna, mas por volta de 1934 voltou às suas redações, Minas Gerais, Estado de Minas, Diário da Tarde, simultaneamente. Publicou O Brejo das Almas, com 200 exemplares, pela Cooperativa dos Amigos do Livro. E em 1940 publicou O Sentimento do Mundo, distribuindo entre amigos e escritores os 150 exemplares da tiragem. Em 1942, publicou poesias na prestigiosa editora José Olímpio. Em 1944, publicou Confissões de Minas. E em 1945, publicou A Rosa do Povo e O Gerente, que colaborou no suplemento literário do Correio da Manhã e na Folha Carioca. Em 1946, recebeu o prêmio de conjunto de obra da Sociedade Filipe de Oliveira. Em 1947, publicou a tradução de Les Liaisons Dangereuses de Laclos. Em 1948, publicou então outras obras e em 1949 voltou a escrever em Minas Gerais, quando sua filha se casou com um escritor advogado argentino e se mudou para Buenos Aires. Depois do casamento de sua filha, ele passou a frequentar bastante Buenos Aires e publicou diversas obras com o passar dos anos. Em 1964, colaborou no Jornal do Brasil e publicou Reunião, 10 livros de poesia. Em 1970, publicou 74 novas obras e recebeu o Prêmio de Poesia da Associação Paulista de Críticos Literários em 1974. Em 1980, recebeu prêmios de Estácio de Sá, de jornalismo, e Morgado Mateus, em Portugal, de poesia. Publicou A Paixão da Medida. Em 82, no seu aniversário de 80 anos, a Biblioteca Nacional e a Casa de Rui Barbosa promoveram exposições comemorativas a ele, quando recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e publicou A Lição do Amigo. Continua escrevendo e se dedicando ao seu ofício até a sua última publicação em 1986, quando publicou O Tempo, Vida, Poesia. Sofreu insuficiência cardíaca, passou 14 dias no hospital e veio a falecer em 14 de agosto de 1987, no Rio de Janeiro, quando morreu com 85 anos, alguns dias após a morte de sua filha e querida companheira. A obra drumondiana costuma ser dividida em 4 fases. A primeira é conhecida como Ghost, ou fase do Eu Maior que o Mundo, de 1930 a 1940, na qual o humor e a ironia são características presentes, além do isolamento e do individualismo. A fase social, ou fase do Eu Menor que o Mundo, de 1940 a 1945, foi marcada por uma poesia engajada com os problemas sociais, em virtude de uma postura histórica ativa frente ao período de guerras e a conturbação política, como a Segunda Guerra Mundial
e a ditadura no governo de Getúlio Vargas. A fase do não, ou fase do eu igual ao mundo, corresponde a 1950 até 1962. Ela é constituída por uma poesia mais metafísica, reflexiva e pessimista, no qual se observa um grande desencanto político, que afasta o poeta do engajamento social, abordando temas como morte e vida, infância e velhice, amor e tempo. E por fim, a fase da memória, de 1970 a 1980, que compreende o período de lembranças da infância na cidade natal, além de reflexões universais sobre o tempo e a memória. A principal obra dessa fase é O Boitempo, de 1973. Porém, neste trabalho iremos focar primordialmente em sua primeira e segunda fase, período no qual corresponde à segunda geração do modernismo brasileiro, também conhecida como Geração de 30. E suas principais obras desse período foram Alguma Poesia, Brecha das Almas, Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. Através de seus poemas piadas, Drummond faz um desabafo sobre os sentimentos que o amarguram em sua obra Alguma Poesia. Ele capta em si e no ambiente que o rodeia as emoções sobre as quais escorre. Inclusive, a obra foi inspirada em sua própria vida, onde Carlos Drummond de Andrade analisa suas relações pessoais de acordo com a sua perspectiva. O Brejo das Almas já foi muitas vezes considerado pela crítica um livro à sombra do restante da aclamada obra do autor. Nele, não há um compromisso programático explícito com o modernismo, como existe em Alguma Poesia. Desaparecem os poemas piadas e a necessidade de escandalizar. Tem-se um Drummond surrealista, um poeta que é antilírico e amargo ao falar do amor. E germina aqui também certa percepção política, que seria marcante em livros posteriores. A obra Sentimento do Mundo apresenta uma certa ruptura com as produções anteriores, ainda mais se vista da perspectiva do Brejo das Almas, seu livro precedente. Essa obra é marcada pelo humor drummondiano, cheio de pessimismo e de niilismo. Composto de uma ironia natificante, é um livro que o poeta está imerso em si mesmo. Assim, ele passa desse estado introspectivo e niilista no Brejo das Almas para um pertencimento ao mundo, uma tensão ao redor na sua próxima obra. O Sentimento do Mundo é o livro no qual Drummond se afirma como poeta do mundo, dos homens, das coisas e não poeta dos sentimentos humanos mesquinhos. O poeta se abre para o mundo e é, acima de tudo, solidário e compreensivo. Com poemas produzidos entre 1943 e 1945, o livro A Rosa do Povo projeta a relação entre o indivíduo e a sociedade por meio da poesia. Diferente das obras anteriores, em A Rosa do Povo, o autor muda seu posicionamento e passa a ligar-se ao contexto social. As temáticas partem do indivíduo e vão se desenvolvendo através da relação com a cidade e a família, características que já fazia parte do estilo drummondiano. Através de sua poesia, Drummond foi eternizado. Conquistou a atenção e a admiração dos leitores contemporâneos e seus poemas se centram em questões que ainda se mantêm atuais. A rotina de grandes cidades, a solidão, a memória, a vida em sociedade, relações humanas. Entre as suas composições mais famosas se destacam também aquelas que expressam relações existenciais profundas, onde o sujeito expõe e questiona o seu modo de viver, seu passado, seu propósito. Agora, eu vou ler para vocês o nosso poeminha No Meio do Caminho, que é provavelmente o mais célebre de todos os poemas de Drummond, pelo seu caráter singular e é uma temática bem fora do comum. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema foi publicado em 1928 na revista da Antropofagia. Ele expressa o espírito modernista que pretende aproximar a poesia do cotidiano. Mas como que é que ele aproxima do cotidiano? A gente vai lendo e aquela pedra do caminho vai começando a fazer sentido, mas fica embaralhando na nossa cabeça até a gente tentar simbolizar aquilo como algo ruim.
é referente aos obstáculos que surgem na vida, simbolizados por uma pedra que se cruza no seu caminho. A composição sofreu duras críticas pela sua repetição, redundância. E, contudo, o poema entrou para a história da literatura brasileira, mostrando que a poesia não tem que ficar limitada aos formatos tradicionais e pode versar sobre qualquer tema, até mesmo uma simples pedra. Passei a curtir uns pedaços bem duros na mocidade, então a pessoa era muito contra mim, sabe? Achava que eu fazia verso maluco, a pedra no caminho, que eu era doido, que era débil mental, etc. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem caminho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar já secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Este poema é um dos maiores e mais conhecidos de Carlos Drummond de Andrade. Exprime exatamente a solidão do indivíduo na cidade grande e a sua falta de esperança e sensação de estar perdido na vida. Na composição, o sujeito, eu lírico, se interroga repetidamente acerca do rumo que deve tomar, procurando um sentido possível. José é um nome muito comum na língua portuguesa e pode ser entendido como um sujeito coletivo que simboliza um povo. Assim, parecemos estar perante a realidade de muitos brasileiros que superam inúmeras provações todos os dias, batalhando por um futuro melhor. Na reflexão sobre o seu percurso, é evidente o tom disfórico, como se o tempo tivesse deteriorado tudo ao redor. O que fica nítido em formas verbais como aquelas acabou, fugiu, mofou. Listando possíveis soluções, saídas para aquela situação, a gente percebe que nenhuma delas funcionaria. Nem mesmo o passado ou a morte surgem como refúgios. Contudo, o sujeito assume a sua própria força e resiliência. Você é duro, José, ele diz. Sozinho, sem a ajuda de Deus ou o apoio dos homens, ele continua vivo e segue em frente, mesmo sem saber para onde. Agora eu vou ler para vocês um poema que reflete um pouco mais sobre a temática de Drummond. Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa, venha a velhice, que é a velhice. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo,
Preferiram os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Este é um poema publicado em 1940, na Antologia do Sentimento do Mundo. Este poema foi escrito no final da década de 1930, durante a Segunda Guerra Mundial. É notória a temática social presente, retratando um mundo injusto, repleto de sofrimento. O sujeito descreve a dureza da sua vida sem amor, religião, amigos ou sequer emoções. Como ele mesmo diz, o coração está seco. Em tempos tão cruéis, repletos de violência, morte, ele tem que se tornar praticamente insensível para suportar tanto sofrimento. Dessa maneira, a preocupação é apenas trabalhar e sobreviver, o que resulta numa solidão inevitável. Apesar de todo esse tom pessimista da composição de Drummond, surge um laivo de esperança no futuro, simbolizada pela mão de uma criança. Ou seja, não é tão pesado assim. Aproximando as imagens da velhice e do nascimento, faz referência ao ciclo da vida e à sua renovação. Nos versos finais desse poema, como se transmitisse uma lição e conclusão, ele afirma que a vida é uma ordem e deve ser vivida de forma simples, focada no momento presente e apenas o presente. Então, tire um tempo para pensar nas suas próprias atitudes. Pensa aí que o mundo é tão difícil para a nossa vida que nós não deveríamos ser pessoas tão difíceis para os outros também. Drummond nos faz enxergar de forma bem realista a depuração que nos encontramos. Carlos Drummond de Andrade tornou-se um dos nomes mais importantes da literatura brasileira. Ele viveu em uma época marcada por grandes conflitos. Presenciou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os atentados nucleares em Hiroshima e Nagasaki, a bipartição do planeta durante a Guerra Fria e seus conflitos decorrentes, além do período violento da ditadura militar nacional. Esses elementos que tornam os poemas de Andrade recheados de críticas sociais, desesperança, sentimentos de potência do lírico e, por vezes, ironias escancaradas. Ele conseguiu fazer o que os primeiros modernistas não conseguiram, que é produzir uma obra que fosse genuinamente brasileira, mas sem exotismo e verdadeiramente universal. Suas obras fazem análise do cotidiano em que o autor vive e, por meio delas, elabora complexas reflexões sobre situações inusitadas e comuns do dia a dia da vida urbana. Pode-se ainda notar em seus versos a presença de questões como a individualidade humana e o egoísmo. Contudo, em alguns de seus textos, é comum encontrarmos desejos por mudanças e renovações sobre a sociedade. Por isso, Drummond é um dos autores mais cobrados dos vestibulares. Na edição de 2012 do Enem, os poemas de Drummond foram usados em 3 questões. O conto Aquele Bêbado do livro Contos Plausíveis e o poema Verbo Ser do livro Poesia e Prosa serviram para cobrar do candidato interpretação de texto. Nos levantamentos feitos com base em todas as provas do Enem aplicadas pelo MEC desde 1998, a obra de Drummond serviu como base para 16 questões, cobradas na maioria das vezes na prova de linguagens e códigos. Só nesse contexto já podemos notar sua importância na literatura brasileira. Como é que você define o homem Vinícius de Moraes? Eu diria que eu sou um labirinto em busca de uma saída que evidentemente ainda não encontrei, mas estou me aproximando dela, tenho impressão. Antes de entrar e poder visualizar um pouco mais do mundo complexo de Vinícius de Moraes, vamos voltar a 1913, que é lá onde nossa história começa. Era o mês de outubro e em seu 19º dia, o mundo foi presenteado com o nascimento de Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. Em 1928, Vinícius já começa compondo suas primeiras canções. Bom, o poeta, eu tenho a impressão que nasceu desde a primeira infância. E quando a primeira vez que eu li o primeiro poema assim, eu senti que aquela forma era o meu meio de expressão.
Loura Morena e Canção da Noite, com Haroldo e Paulo Tapajós. Essas duas canções alcançariam certo sucesso no início da década de 30. Em 1930, com apenas 17 anos, entra na Faculdade do Catete, atual Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1938, Vinícius ganha a bolsa do Conselho Britânico para estudar literatura inglesa no Magdalen College, na Universidade de Oxford. Em 1943, ele ingressa por concurso na carreira diplomática. Serviu nos Estados Unidos, na Espanha, no Uruguai e também na França. Pouco tempo depois, ele publica sua antologia poética pela editora À Noite. E é então que sua grande peça Orfeu da Conceição, uma das suas obras mais famosas, é premiada no concurso de teatro do 4º centenário do estado de São Paulo e também publicada na revista Anhembi. Em 1959 sai o disco Chega de Saudade, de João Gilberto, com a canção da famosa dupla Tom Jobim e Vinícius de Moraes, que naquele ano seria consagrada no país inteiro. Depois do golpe militar de 1964, Vinícius então regressa ao Brasil e volta a exercer mais o seu jornalismo, assinando crônicas para a revista Fatos e Fotos e também textos sobre música popular para o Diário Carioca. Em 1970, em turnê ao lado de Marília Medalha e do Trio Mocotó, Vinícius e Toquinho percorrem 30 cidades do Brasil em 45 dias, tocando para um público extremamente jovem numa turnê que se tornou um enorme sucesso. Em 1979, já, a convite do então líder sindical do ABC paulista, Luiz Inácio Lula da Silva, Vinícius lê seu poema Operário em Construção durante a Assembleia do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. A leitura é aclamada pelos sindicalistas. Chegamos a 1980 e paramos por aqui. Sufocado por seus próprios pulmões, no dia 9 de julho, nosso poetinha morre de edema pulmonar em sua casa na Gávea, no Rio de Janeiro. O que dói tanto quando se perde um poeta do quilate de Vinícius de Moraes? Realmente, um poeta não se substitui, né? Um poeta é um ser que veio dizer ao mundo uma palavra de beleza, de esperança, de protesto, de revolta. Vinícius de Moraes era uma pessoa extremamente dócil, carinhoso. Uma característica lembrada pelos seus conhecidos é de que ele gostava de usar as palavras no diminutivo. O nosso poetinha, assim chamado por desde jovem apresentar nenhuma preocupação com o estilo de vida boêmio, era uma pessoa alegre, simpática e tinha um senso de humor apurado. Ele frequentava diversos pontos culturais cariocas, em especial os bares, e participava de rodas literárias e musicais. Vinícius também tinha muita facilidade para fazer amigos. Ele estreitou laços de amizades com grandes nomes da literatura e da música do Brasil, até mesmo com alguns estrangeiros, como o poeta chileno Pablo Neruda e o cineasta norte-americano Orson Welles, aquele diretor do filme Cidadão Kane. Vinícius gostava de cozinhar, fumar, tomar uísque, a bebida que ele definia como melhor amigo do homem, o cachorro engarrafado. Além de tudo isso, ele era um homem romântico, sedutor. Apreciava muito todo o processo de conquista, mas quando se apaixonava, era pra valer. E foi casado 9 vezes. Por conta disso, a maioria de suas poesias discursam sobre o amor, as mulheres e os amigos, não deixando, é claro, de existir algumas que versam sobre temas nacionais. Segundo o crítico Alfredo Bossi, em 1936, decretou que Vinícius é, depois de Bandeira, o maior e intenso poeta erótico da poesia brasileira moderna. Em seus sonetos, Vinícius de Moraes soube reabilitar a forma tradicional, retomando a métrica clássica camoniana, o decassílabo, que são 2 quartetos e 2 tercetos formados por versos de 10 sílabas poéticas. E, segundo ele mesmo, sua obra apresentou, na verdade, 2 fases distintas. A primeira fase
era transcendental, sublime. É resultante de sua formação católica, marcada por um profundo misticismo e pela preocupação religiosa. Essa transcendência mística é o caminho para a angústia existencial da condição humana e para o desejo de superar o pecado e a culpa. Em geral, os poemas dessa fase são longos e utilizam de linguagem abstrata. É a fase que começa em 1936, com O Caminho para a Distância, e vai até 1943, com Os Cinco Elegias, o livro que marca a mudança do rumo para as poesias de Vinícius. A segunda fase fala sobre o mundo real que permeia a obra do poeta. É a mais conhecida por todos nós. Os temas são cotidianos, trabalho, amor, mulher. São abordados com uma linguagem mais simples e a dicção clássica de sua formação dá lugar agora aos versos livres, que o aproxima das propostas dos modernistas de 1922. É chamada também de O Cotidiano, que teve início a partir dos livros Novos Poemas, de 1933, em que o poeta redireciona sua poesia para a sensualidade, do metafísico para o físico, do espiritual para o carnal e o erótico, com a materialidade que inspirou também poemas gestados pela indignação social, pela comoção perante os horrores das guerras e das malezas humanas. Ele gostava de induzir o leitor com suas poesias, é claro. Categorizadas entre as produções de segunda geração do modernismo brasileiro, os poemas dele, Vinícius de Moraes, misturavam lirismo e simplicidade, formas clássicas, como soneto e motivos populares, que também levavam à musicalização de versos dos seus diversos poemas, dada também, assim, a sua carreira musical. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Soneto do Amor Total faz parte da segunda fase da poesia de Vinícius de Moraes. Usando o formato clássico do soneto, o poetinha tentou condensar nos 14 versos o sentimento de afeto intenso que sentia pela mulher amada. Lemos no poema a angústia do sujeito que quer traduzir em palavras todo o amor que sente, para ser capaz de transmitir à amada a dimensão do seu afeto. Ele declara o seu sentimento como sendo verdadeiro e pleno, se dirigindo à amada com a promessa de estar sendo o mais honesto possível. Pela sua declaração, é como se não fosse possível existir amor humano mais genuíno do que aquele que ele sente. Além disso, o amor retratado no poema é complexo e apresenta várias facetas. É desde o amor calmo, sereno, ancorado na amizade, até um sentimento animalesco, carregado pelo desejo e pela urgência de possuí-la. Trata-se de um afeto que enxerga o outro não só como fonte de deleite e prazer, mas também como um parceiro, um companheiro para todas as horas. No final do poema, concluímos que o sujeito ama tanto que, de certa forma, teme morrer afogado em tanto amor. O poema foi escrito em 1951, quando o poeta tinha 38 anos, e estava sofrendo de uma paixão fulminante por Lila Boscoli, que na altura tinha 19 anos. Foi ela a musa inspiradora do soneto do Amor Total. O sentimento foi tão forte que no mesmo ano os dois se casaram e viveram 7 anos juntos. A relação gerou 2 frutos, as filhas Georgiana e Luciana. Ela entrou como um pássaro no Museu de Memórias, e no mosaico em preto e branco, pôs-se a brincar de dança. Não soube se era um anjo, seus braços magros eram muito brancos para serem asas.
mas voava. Tinha cabelos inesquecíveis, assim como um nicho barroco, onde repousasse uma face de santa de talha inacabada. Seus olhos pesavam-lhe, mas não era modéstia, era medo de ser amada. Vinha de preto, a boca com uma marca do beijo na face pálida. Reclinado, nem tive tempo de a achar bela, já a amava. Cheio de belas imagens, ela entrou como um pássaro no Museu de Memórias. É um dos mais bonitos poemas de amor escrito por Vinícius de Moraes. Escrito em verso livre, sem rima, o poema é, no fundo, um grande elogio à mulher amada. O poeta usa a metáfora do pássaro para falar de uma série de características ligadas àquela que roubou seu coração. O modo como ela surge de forma inesperada, como uma ave, e a sua pele branca como asas. Há, no entanto, uma diferença crucial em relação aos dois. Enquanto a amada sente medo do sentimento e teme se entregar, ele não tem outra hipótese e já parece completamente apaixonado. De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Escrito no Estoril, em Portugal, em outubro de 1939 e publicado em 1945 no livro Poemas, Sonetos e Baladas, o Soneto de Fidelidade é um dos poemas amorosos mais famosos do escritor brasileiro. Vinícius de Moraes, que usa a forma clássica do soneto para falar sobre a lealdade ao amado, destaca como temos vontade de cuidar do outro quando estamos apaixonados, e como o amor vence todas as barreiras que vão se apresentando. O poema também nos recorda que é preciso aproveitar esse sentimento especial a cada segundo, até porque, como os últimos versos sublinham, o amor não é imortal, ao contrário do que os românticos costumam acreditar. A lição dada por Vinícius de Moraes ao longo dos 14 versos é que devemos aproveitar enquanto a chama está acesa. Esse poema costuma ser recitado por Vinícius de Moraes na música Eu Sei Que Vou Te Amar, de autoria própria, que é considerada domínio público e uma grande representante na bossa nova. A seguir, vamos prestigiar a nossa querida amiga Nicole cantando essa música pra gente. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Se aproximamos do nosso foco da participação de Vinícius de Moraes como letrista principal da fase inicial da Bossa Nova,
Podemos entender que sua passagem de poeta do livro para o compositor tem uma dimensão semelhante como gesto decisivo. Por mais que seja possível construir toda uma genealogia da relação entre a literatura e a música, nada se compara à entrada de Vinícius de Moraes no campo da canção popular. Poeta laureado, autor de poemas até hoje reverenciados, ele foi diversas vezes questionado por pares ou críticos por ter abandonado a literatura para se dedicar à música. Entretanto, é ao lado de Tom Jobim e João Gilberto que Vinícius forma a trinca geradora da Bossa Nova, gênero que ficou conhecido mundialmente como a cara do Brasil. A música popular brasileira surgiu no Brasil na década de 60, como uma nova geração da Bossa Nova, na época que o Brasil enfrentava um regime militar, e a MPB serviu como um contra-ataque ao golpe de 64. A música Arrastão, de Vinícius de Moraes, foi a canção que marcou o fim da Bossa Nova e o início daquilo que passaria a ser chamado de música popular brasileira, a MPB. Creio que seja impossível falar de Vinícius de Moraes sem falar de Garota de Ipanema. Foi no ano de 1962 que os músicos Tom Jobim e Vinícius de Moraes caminhavam tranquilamente pela praia de Ipanema e se deparavam com uma cena aparentemente comum. Uma bela moça caminhava pela areia e trilhava o seu caminho até o mar. Mas foi assim que nasceu a música brasileira mais famosa da história, contando apenas sobre a garota de Ipanema, a garota que caminhava pela zona sul do Rio de Janeiro. Essa foi a música mais reproduzida do mundo, perdendo apenas para Yesterday, dos Beatles. Agora então, por que não falar da Garota do Rio? Há um mês atrás, a artista Anitta lança seu single chamado Girl From Rio, que é nada mais nada menos que um remake da Garota de Ipanema, trazendo um clássico para os dias atuais. Ao mesmo tempo que a artista homenageia esta grande música, ela também a desconstrói. Uma dicotomia é estabelecida entre Ipanema e o Rio como um todo, entre a versão idealizada da década de 60 e vista pelo mundo inteiro e a real, apresentada em seu clipe. Nele, a artista propõe a ideia de que qualquer mulher pode ser a garota do Rio, e não aquelas que pertencem ao padrão de beleza estabelecido na década de 60. E que coisa mais linda, mais cheia de graça é essa menina chamada Elô Pinheiro, que aos seus 17 anos servia de musa inspiradora para Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E hoje, aos seus 75 anos de idade, ao dar uma entrevista, comenta sobre Anitta. Ela diz: a garota de Ipanema era mais centrada, calma, andava no trilho de uma obediência rígida. Anitta é a garota de agora. Conquistou muita coisa cedo, bate de frente, não se importa com as críticas, é autossuficiente. Eu queria um pouco disso dela em mim. Está vendo? Ela tem personalidade.